Capinópolis tinha, eu trabalhei em Capinópolis. Eu permito aqui, realmente, já que você fez essa pergunta, eu vou colocar uma coisa clara. A prefeita de Capinópolis, antes desse segundo mandato dela, fez esse convênio com a FAEPO, a UFO, e anunciava que viria médicos para Capinópolis. E até hoje, ainda ontem à noite eu conversei com o Dr. Carlos Potilho, até hoje não veio nenhum médico. Não tem nenhum residente. Eu trabalhei em Capinópolis, nós fizemos um trabalho fantástico ano passado. Organizamos uma equipe cirúrgica, fizemos na área de ginecologia, problemas. Olha, durante um ano e pouco, apenas uma paciente gestante veio em caminho para Uberlândia, que no ultrassom revelou que o feto teria alguma malformação congênita. Mas fora isso, nós resolvemos tudo lá. Eu realizei com a minha equipe em Capinópolis 50 esterectomias. Eram mulheres com tumores de útero, com miomas, com hemorragia. Fazemos transfusão de sangue. E, graças a Deus, todas foram resolvidas sem precisar nenhum apoio fora. E, lamentavelmente, o que ocorreu? Se me permitam falar, porque a verdade tem que ser dita. Você vê o seguinte, você como repórter estava sugerindo que trouxesse para Otávio. Veja bem. Porque assim, ao bem da verdade, foi dito no começo, né, não me lembro se isso foi uma matéria, talvez antes do período eleitoral, e a gente tem que separar muito bem o joio do tempo. Mas havia essa informação ela circulava no rádio, ela circulava entre as pessoas, embora fosse uma informação oficial. Por que eu digo oficial? Porque nós não recebemos aqui nenhum documento oficial dizendo que isso era verdade. Eu só estou dizendo que houve essa conversa e o senhor também sabe disso, que houve esse assunto. Agora, o porquê que não foram e por que Ituiutaba não poderia fazer para vir para cá? Realmente é uma pergunta inteligente e complexa. Nós tivemos problema depois da reeleição. Veja bem, eu mandei o caro repórter vereador Wanderson recebeu um e-mail, uma mensagem do deputado Mandetta, que é do Mato Grosso do Sul. Ele fez uma explicação, inclusive eu acho que todo ouvinte, todo pessoal que acessa a internet deveria ver isso. Uma aula de saúde pública em poucas palavras. Ele fala a verdade. Por que o médico, veja bem, em Minas Gerais tem 39 mil médicos, mais da metade está na capital e na área lá da grande BH. Por que o médico não se fixa no interior? Também é muito complexo. Porque, primeiro, que nós estamos nos formando mal os médicos. Porque o indivíduo que vive no interior ele tem que ter uma formação generalista. Ele tem que ser um clínico grande, ele tem que saber fazer o básico da medicina. E as nossas escolas estão formando mal. Escola de medicina nesse país virou indústria e comércio. Mais da metade das escolas de medicina desse país são particulares. E as mensalidades são muito grandes. Então tem até um artigo aqui do Jornal do Conselho que fala assim, quanto custa formar um médico? Mas o problema é quanto custa e a qualidade desse médico. Doutor, o senhor acredita que essa é uma qualidade tanto nessa profissionalização, né? A universidade que forma os médicos, a Universidade de Medicina particular e também do governo, nas duas esferas, ela é de uma qualidade? Não, nós temos as escolas tradicionais aqui, são escolas antigas que formam. Mas o que acontece? O médico sai da faculdade hoje é diferente do meu tempo de 40 anos atrás, quando nós nos formamos em medicina. Naquela época o médico era formado para trabalhar no interior. Ele tinha por exemplo, eu no meu 5º ano de medicina, no 6º ano, eu já fazia cesariana. Eu já sabia fazer uma radiestesia. E hoje? Hoje eles não sabem. Assim, nenhuma, como chama aquela... preencher, como é que chama? Aquele negócio que se preenche quando pega, a gente vai lá, receita mesmo. Receita. Não sabe nem fazer a receita, né? Então o problema é muito grave, é mais grave do que nós pensamos. Doutor, mas apesar desses problemas aí, até dessa má qualidade no ensino, né? Vamos pro intervalo. Na formação. Isso, depois do intervalo, o doutor Magistro vai responder. Apesar dessa formação, comenta-se extraoficialmente que a presidenta Dilma até assinou, deve assinar em breve,
a instalação, a criação do curso de medicina da UFO aqui de Ituiutaba. Poderá ser uma forma realmente real de ajudar a colaborar a saúde, resolver os problemas da saúde em Ituiutaba. Eu acho válido. A farmácia médica é complexa, tem estrutura, nós temos professores, mas eu acho que na nossa região cabe. Nós temos um movimento grande, você vê o pronto-socorro, o pessoal que vem de Araguari, os estagiários, tem feito um bom estágio conosco, porque lá você vê de tudo. E não se forma um médico sem no hospital, médico aprende medicina no hospital, vendo o paciente. Então eu acho muito válido, desde que seja bem concretizado, e vai ser muito importante para Ituiutaba e para a nossa região. Perguntas do Anderson Rodrigues. Doutor, nós vamos voltar aqui numa questão a respeito da verba, ligar para a gente nos cobrando de novo a questão da resposta. O governo passa toda a verba que se aplica no pronto-socorro de Ituiutaba, essa verba chega até os cofres do pronto-socorro, e caso toda a verba seja repassada corretamente, porque do mau atendimento da falta de médicos no pronto-socorro em específico. Realmente, eu queria de fazer essa resposta. A verba, o dinheiro é feito pelo gestor. O gestor de Ituiutaba é gestão plena. Esse dinheiro tem que vir para a mão dele, e ele é o responsável, e ele tem que prestar contas, que é o secretário de saúde, que trabalha esse dinheiro. Então, vem. O problema que eu acho até nem é falta de dinheiro, é a falta realmente de um gerenciamento e um preparo para poder trazer médicos para cá. Então o dinheiro tem. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Inclusive, eu me recordo, aliás, vou responder rapidamente, um dos meus desgastes que eu tive muito, porque imagina você, eu tenho que atender de paciente, que eu não é plantonista, mas eu acabei atendendo porque não tinha. Nós tivemos um problema que ficaram 5, 6 meses sem receber, aí foi um processo rápido, o chefe de governo, o Dr. Leonardo Teff, eu achei realmente ele fantástico, porque eu me recordo dele da minha frente. Ele ligou na Secretaria de Fazenda e disse, uma dos assessores fala, mas a questão é médico, não é questão de prefeito, de prefeito, nós temos que pagar os médicos, porque nós somos de plantonista. Então eu liberou a verba, tem o dinheiro. Agora, uma coisa que me deixou preocupado, que eu tive o caso, por exemplo, o prefeito manda para que você fizesse você seria médico, seria enfermeiro, mas chega na Secretaria de Fazenda, aquilo volta para trás. Então eu fico pensando o porquê que existe esse bloqueio. Não é? Então nós tivemos a falta de contratação, nós temos várias contratações para fazer de enfermeiros, inclusive a falta de enfermagem, a falta de recepcionista. Atingindo também a falta de medicamento, inclusive. Essa parte de medicamento teve uma melhora muito grande. Eu passei muita dificuldade e realmente o Hospital São José me ajudou muito nessa parte de pegar felizmente foi tudo pago. Então a parte de medicamentos. Agora o que me deixou realmente preocupado teve bem o prefeito, a autoridade máxima, chega lá. Então o problema é de orçamento, dotação orçamentária. Tivemos um caso, por exemplo, que eu achei do enfermeiro que eu precisava dele. Eu peguei o processo em cima da mesa do secretário, pedi para ele, falei, João, deixa eu levar para o prefeito, eu preciso desse enfermeiro me ajudar, nós estamos sem médico, e o bom enfermeiro me faz uma triagem, já vai me fazer uma ajuda no pronto-socorro. Bom, ele falou, perfeitamente, a gente pode levar. Eu levei, cheguei no pronto-socorro, estava o senhor Luiz Fernando, que estava na administração, aquela vez, falei, estou ocupado com o pronto-socorro, leve nas mãos do prefeito, por favor, e pede para contratar. Ele me entregou na mão do prefeito. Tudo bem, voltou lá, mas tá tudo bem, doutor, vai ser contratado. 2 dias depois, no corredor do hospital do doutor Manuel, falou, mas gente, aquele enfermeiro que você pediu não deu certo, não. Agora imagina você o estado de espírito que eu fico. Então, por que? Não, chega a mão do secretário, o secretário ele tem que indicar aonde vai tirar essa verba. Mas comenta-se que gasta mais do que seria o devido, real, gasta-se uma porcentagem maior dessa verba para a saúde, não é isso, Anderson Rodrigues? Olha, eu penso isso sempre, o que eu ouço falar sempre. Gente, a dúvida de vocês é a mesma minha. Eu como médico, a gente não tem acesso, eu acho que sim, tem que ser o Conselho Municipal de Saúde, tem que ver essas verbas. Não é? Você vê uma situação difícil. O pronto-socorro, por exemplo, você se pergunta assim, quanto custa o pronto-socorro por mês? Quanto gasta o pronto-socorro por mês?
Eu fiz um levantamento, assim, por cima. Eu não sou especialista nisso. E a minha função, eu sou médico, eu não tô lá para ver essas partes burocráticas e administrativas. Aliás, uma das coisas que fez eu sair agora, porque eu não suportava mais a carga sobre mim. É humanamente impossível. Agora, eu fiz um cálculo ali, no mínimo, passa de R$500 mil por mês. O gasto é muito alto. E nós tivemos agora, nessa epidemia de dengue, nós chegamos a gastar num dia 200 ampolas de dipirona. Um dia. O que se gasta com raio-x é uma coisa grande, é um absurdo. Então, e esses bichos está até funcionando, porque quando eu entrei lá, nós não tínhamos nem o raio-x funcionando. Hoje funciona bem. Né? Teve, por exemplo, só rapidamente, está recebendo lá um pescador de imagem, um árbitro cirúrgico, está lá no pronto-socorro para estar lá. O prefeito já falou que às vezes de trazer uma UPA que tem um ortopedista lá dentro do pronto-socorro, o SAMU poderia vir no Tutaba. Agora eu queria falar para o senhor e perguntar uma coisa, já são 7h31, a respeito do falta do atendimento específico no pronto-socorro. Diziam que faltava, entre os remédios, e também médicos, como o senhor falou, faltava lençol, faltavam copos descartáveis. Quer dizer, algo assim que realmente é papel higiênico e o cidadão fica inconformado com isso, né? Esse seria um dos motivos do quais muitas reclamações, porque no caso do pronto-socorro, específico pronto-socorro, por que disso? Se nós viemos de outra gestão, isso poderia ter sido antecipado, né? Eu sei que o senhor agora há pouco falou isso, que como médico o senhor não tem condições de verificar onde gasta e de onde vem esse recurso, mas em específico, material, teria que o senhor olhar, né? Por que disso? Dessa falta, desse despreparo, né, digamos assim, nesse ponto do atendimento. E uma outra pergunta para fechar, e que muita gente pergunta, tá? E isso é motivo até da gente ficar indignado. Por que aqui em Tutaba não se tira, por exemplo, alguns exames que são feitos em uma empresa, em uma única empresa na cidade? Quando você vai no consultório, o médico fala assim, ó, você vai passar o processo dessa ressonância magnética,